Fala galera, avisa o Jefferson que chegou o dia, vamos falar de Efésios. Hoje eu vou fazer uma introdução rápida aqui a essa carta. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Se você não entendeu a maneira como eu abri esse vídeo, tá tudo bem, não sei quando você está assistindo esse vídeo. É que na época que eu estava gravando 1ª e 2ª Pedro, o Jefferson, uma pessoa que acompanha o nosso canal, vinha perguntando, cara, e aí, quando a gente vai fazer Efésios e tal? Então, chegou o dia da gente falar de Efésios. Se você está assistindo esse vídeo muito depois da sua publicação, sem problema nenhum, o conteúdo ainda é válido, só a introdução talvez não fique tão fácil de entender, mas procura aí nos comentários do canal que você vai achar uma hora o comentário do Jefferson pedindo esse estudo da carta aos Efésios. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para esse comentário. Hoje a ideia é só falar rapidamente sobre a carta aos Efésios, uma introdução ali, algo um pouco mais simples para a gente conseguir acompanhar esse estudo com bastante clareza do que está sendo falado aqui na carta. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Deixar o curtir ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo legal, que esse vídeo é um vídeo que tem um conteúdo bom. Compartilhar com as outras pessoas é ainda mais legal, porque mais gente passa a ter acesso à palavra. Galera, nosso objetivo aqui é levar um entendimento um pouco mais simples da palavra. E creio que esses vídeos têm ajudado bastante, dados os comentários que a gente vem recebendo aqui no canal. Então, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. Falando inicialmente da autoria da carta, ou seja, quem escreveu essa carta, ali no versículo 1 a gente lê o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, na introdução da carta fala que a carta foi escrita por Paulo. Essa é a teoria mais aceita de que Paulo foi quem escreveu a carta aos Efésios. Tiveram poucas discordâncias disso ao longo do tempo. Então, assim, amplamente aceito que Paulo foi quem escreveu. Algumas pessoas questionaram, deixei isso um pouco mais detalhado ali no blog, quem foi que questionou e tal, mas o mais aceito mesmo é que Paulo escreveu essa carta, assim como escreveu tantas outras cartas do Novo Testamento. Essa carta, pelo primeiro versículo, pelo que está escrito ali no primeiro versículo, foi destinada aos santos que estão em Éfeso. Porém, esse em Éfeso, que está no primeiro versículo, não é encontrado nos manuscritos mais antigos que a gente tem acesso. Então, provavelmente foi uma adição posterior da carta. O que isso significa? Não significa que a carta não tenha passado por Éfeso. Na minha opinião, na opinião de vários estudiosos aí, sim, a carta passou por Éfeso porque Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Então, passou por Éfeso. A ideia é que ela tenha ido passando por várias igrejas até o caminho de Colossos. Aí tem toda uma história do porquê até o caminho de Colossos, porque Paulo escreveu a carta aí no mesmo período. Então, provavelmente, o que as pessoas mais acreditam, que os estudiosos têm por crença meio comum, é que essa carta passou por várias igrejas e não só pela igreja de Éfeso. Gente, isso não muda nada o entendimento que a gente tem da carta. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. É mais para você entender para quem essa carta foi destinada. Passou por Éfeso, na minha opinião, e também por várias outras igrejas ali no caminho até Colossos. Se você fez o nosso estudo de Atos, você vai se lembrar que essas passagens de Paulo por Éfeso são contadas dos capítulos 18 a 20 de Atos. Ele passa 2 vezes por lá, numa das passagens fica 3 anos lá em Éfeso, prega bastante, ela faz um trabalho muito longo lá em Éfeso. Priscila e Áquila também estavam por lá, deram muito suporte para Paulo ali em Éfeso. Então foi uma cidade onde Paulo passou muito tempo. Era natural que ele falasse novamente com essa igreja, mas também com as igrejas que foram saindo dali de Éfeso, que foram surgindo a partir do que se iniciou em Éfeso. A partir de Éfeso, toda a Ásia foi conhecendo Cristo. Então, de novo, me parece sim que essa carta foi destinada para quem estava em Éfeso, mas também para essas igrejas aí próximas que acabaram saindo do que se iniciou ali em Éfeso. Se você lembra também do estudo de Atos,
Lá em Éfeso teve uma perseguição grande contra Paulo, né, por conta do templo adiano, tem toda uma situação ali que Paulo vive em Éfeso. Recomendo fortemente que você leia no mínimo os capítulos 18, 19 e 20 de Atos para conhecer essa história de Paulo ali em Éfeso. As datas das cartas são sempre um tema muito discutido. Alguns estudiosos vão dizer que essa carta de Paulo aos Efésios foi escrita entre o ano 60 e o ano 64, outros vão falar que não, foi entre 62 e 64. Alguns são mais ousados e falam, não, foi entre 63 e 64. Independente do ano exato no qual essa carta foi escrita, ela é considerada uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Aí também é importante você estudar Atos, fazer o nosso estudo de Atos para entender o que foi a prisão de Paulo, quando aconteceu, por que aconteceu. Tem toda uma história aí que é importante a gente conhecer se a gente quiser ter um conhecimento cada vez mais amplo da palavra e conseguir se conectar mais facilmente com o que Paulo está escrevendo aqui. Então, se você não fez o nosso estudo de Atos, de novo, recomendo que você faça. Tudo indica que o assunto principal dessa carta aqui é a unidade da igreja. Paulo fala de diversas coisas, tá, gente, nessa carta aos Efésios, a gente vai ver isso ao longo dos 6 capítulos, mas ele fala bastante da unidade da igreja, provavelmente porque estava começando a existir uma separação entre judeus convertidos e gentios convertidos. Essa separação aconteceu algumas vezes, os apóstolos lutaram, principalmente Paulo lutou contra essa separação, parece que isso tinha chegado um pouco em Éfeso também, então Paulo escreve uma carta falando da unidade da igreja, da importância de sermos um só corpo, o que se aplica diretamente para as nossas vidas, gente. Eu tenho meditado muito nisso ultimamente, em como a gente é uma igreja só, sabe? Independente de qual denominação você frequenta, as nossas crenças básicas, fundamentais, no geral, elas são as mesmas. Cristo morreu por nós na cruz, pagou um preço que nós não poderíamos pagar para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, e é através da morte e ressurreição dele que temos acesso ao Pai. E aí existem doutrinas secundárias que são muito menos importantes das nossas vidas, mas nós somos uma igreja, independente de qual é a sua igreja local. A igreja local é fundamental nas nossas vidas, eu sou um grande admirador da igreja local, advogo a favor da igreja local, mas precisamos entender que somos todos irmãos em Cristo, com algumas diferenças de entendimento menores da palavra. Uns acreditam de um jeito, outros de outro, e está tudo bem. Então Paulo aqui vai falar bastante da unidade da igreja. Essa carta é uma carta simples de ser entendida, não tem grandes desafios aí na interpretação dela. Talvez o maior desafio, que nem é tão grande assim, se comparado aos desafios de outras epístolas do Novo Testamento, é o texto do capítulo 2, versículo 8, né? Está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós, né? É a graça ou é a fé? E daí tem uma discussão aí, o que vem de nós, o que vem de Deus. Mas enfim, vamos falar disso quando chegar no capítulo 2, também não interfere em nada no entendimento dos pontos principais que Paulo quer passar pra gente aqui através da carta aos Efésios. Galera, uma carta maravilhosa. A minha recomendação é, depois de você assistir esse vídeo de introdução, já leia a carta de Efésios inteira e se prepara para o nosso capítulo a capítulo. Independente de quando você está assistindo esse vídeo, vale a pena você parar e fazer isso. Termina de assistir o vídeo, lê a carta aos Efésios inteira, são só 6 capítulos, é super rapidinho de ler, e você já começa no próximo vídeo, no capítulo 1, preparado para tudo que a gente vai falar aqui na carta de Paulo aos Efésios. Então essa é a minha recomendação, se você puder, já lê a carta toda de uma vez e se prepara para esse estudo dessa carta. Galera, é isso, um vídeo de introdução, um vídeo um pouquinho mais curto, um vídeo um pouquinho mais simples, mas que já nos ajuda a entender um pouquinho do que Paulo vai falar nessa carta aos Efésios. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui ou lá no blog. Lembra que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para o texto lá do blog. Tem uma coisinha ou outra a mais lá no texto que eu consigo me aprofundar com um pouco mais de facilidade. Galera, é isso. Agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.